Vamos para mais uma aula, um pouco de história e definições. Cuidado é entendido como fenômeno resultante do processo de cuidar. As primeiras cuidadoras eram as mulheres, que cuidavam das crianças, idosos e pessoas incapazes. Havia uma convicção de que as doenças eram castigos divinos ou efeitos do poder diabólico. As crenças levaram os povos a recorrer aos seus sacerdotes e feiticeiros, acumulando estes as funções de médico, farmacêutico e enfermeiro. Florence Nightingale, como eu já havia falado, nascida em 12 de maio de 1820, segunda filha de uma família rica. Foi batizada em homenagem à cidade em que nasceu, Florença. Em 1860, dedicou seus esforços para a criação de uma escola de enfermagem, São Tomás, Hospital de Londres, financiada pelo Nightingale Fund. Ela foi reconhecida em 1907 pela Rainha da Inglaterra com a condecoração da Ordem ao Mérito. De diversas formas, Florence projetou a enfermagem como profissão. Em 1901, completamente cega, parou de trabalhar. Morreu em Londres em 13 de agosto de 1910 durante o sono, aos 90 anos. Olá. Florence, como era a sua abordagem? A enfermagem começou na metade do século XIX. É novo, gente, é muito novo a enfermagem. Sob a liderança de Florence. Como eu digo assim, como profissão, ela é nova. Antes de seu tempo, o trabalho de cuidar de doentes era realizado por indígenas e bêbados, pessoas incapacitadas a qualquer espécie de trabalho. Não que era bêbado, indígenas tudo bem, tinha uma teoria, mas não tinham conhecimento de determinadas doenças. Bêbados chegava a extremos. Construíam-se hospitais e locais onde os pobres sofriam mais em decorrência do ambiente do que em doença que levava para lá. O que predominavam, a sujeira, a imundície, era o preconizador. O que predominava em todo lugar eram cirurgias sem anestesia, pouca e nenhuma higiene e a sujeira nos hospitais. O enfermeiro ele manipula o ambiente do cliente para regular um nível adequado de ruídos, nutrição, higiene, iluminação, conforto, socialização e esperança. A enfermeira deve aliviar e evitar a dor e o sofrimento desnecessário. Isso ela trouxe. O ser humano doente. Antes de abordar a parte técnica da assistência de enfermagem, salientamos que o ser humano é um objetivo do cuidado. Precisamos sempre lembrar que o paciente ou cliente é uma pessoa com passado, presente e futuro. Tem personalidade própria, medos, angústias e preocupações. E pelo fato de estar doente, fica mais emocionalmente fragilizado. O ser humano doente, todos os membros da equipe de saúde devem estimular a participação do cliente ou paciente no seu tratamento. E zelar para a assistência seja o mais individualizada possível. Ouvir e observar é essencial para a comunicação efetiva com as pessoas. Além do respeito aos direitos éticos e legais, devemos valorizar a pessoa que está sob nosso cuidado, dando-lhe o máximo de atenção e respeito e carinho. A relação da teoria com a prática. A teoria gera o conhecimento para a prática de enfermagem. Fornece estruturas e pensamentos críticos para guiar a razão de ser clínica e a solução de problemas. O diagnóstico de enfermagem fiscaliza e define a necessidade de enfermagem do cliente. Ele reflete o nível de saúde do cliente, ou a resposta a uma doença, um processo patológico, um estado emocional, um fenômeno sociocultural, um estágio de desenvolvimento. Um diagnóstico médico é outra coisa. Ele predominantemente um estado de doença específico. O foco médico se faz sobre o diagnóstico e o tratamento da doença. Nosso não. O nosso diagnóstico focaliza e define as necessidades de enfermagem dele, do cuidado dele. Como é que está a urina? Como estão as fezes, a pele? O objetivo do diagnóstico de enfermagem é o desenvolvimento de um plano de cuidado individualizado, de modo que o cliente e a família sejam capazes de lidar com alterações e superar os desafios decorrentes do problema de saúde. O objetivo do diagnóstico médico é prescrever o tratamento. São coisas diferentes.
O processo de enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, visando a assistência do ser humano, característica pelo interrelacionamento e dinamismo de suas fases ou pontos. Então, qual é os processos? O histórico, a anamnese, o exame físico que a gente vai estudar, o diagnóstico, interpretar esses dados, a gente vai ter um monte de termo para estudar, planejar quais são as prioridades, as metas, as intervenções e as prescrições, implementar, realizar o que já foi planejado e evolução, avaliar os resultados, conferir o que foi obtido frente a metas e registrar. A Resolução de 272 de 2004, que é a SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem, dispõe sobre a SAI nas instituições de saúde brasileira. O enfermeiro encobre privativamente a implantação, planejamento, organização, execução e avaliação do processo de enfermagem. Aspectos éticos e legais. O técnico de enfermagem exerce atividades auxiliares do nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar, na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. Tá? Então, isso tudo são as nossas preocupações legais. Tá bom? Bons estudos é só para darmos uma introdução.